Olá, eu sou Hugo Vecchiato, analista de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo, aqui na Casa Civil, e volto agora para falar sobre uma mudança que ocorreu em 2024 no decreto que regula o Conselho Participativo e que começa a ser implantado agora na prática no mandato de 2025-2026 dos conselheiros, que é o direito de voto do suplente no caso de ausência do titular. Pois bem, o decreto 59023, em seu artigo 27, parágrafo 2º, diz que, a fim de evitar o sobrestamento das atividades do Conselho por falta de quórum, o suplente terá direito a voto no caso de ausência do titular. O parágrafo 3º complementa dizendo que não haverá assunção do mandato do conselheiro titular caso o suplente vote nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Em resumo, o que a gente entende é que, se faltar um titular, o suplente pode votar. Mas isso não quer dizer que o suplente vá assumir o mandato. Ele só assume nos casos de vacância, de renúncia de mandato ou de perda de mandato por parte do titular. Essa alteração ela foi feita com o objetivo de evitar com que o Conselho fique parado em razão da ausência de participantes. No mandato anterior, isso foi verificado em muitos casos e, para evitar que isso acontecesse de novo, foi tomada esta decisão por parte da Casa Civil. E a questão que se coloca é, na prática, não é como isso vai se operacionalizar. A Coordenadoria de Participação Social orienta os conselhos que se adote os seguintes passos, né? O primeiro é a substituição do titular pelo suplente ocorrer no momento da deliberação. Nós sabemos aqui que a reunião do Conselho Participativo comporta diversas etapas, uma delas é o momento da deliberação. É nesse momento que será verificada a ausência de um titular que não registrou presença na ata e poderá ser substituído pelo suplente. O coordenador, então, deve verificar no momento da deliberação se existem titulares ausentes. Havendo ausências, deve-se verificar se os suplentes registraram presença na reunião. E aí os suplentes serão chamados do mais votado para o menos votado, conforme a lista disponibilizada pela Coordenadoria de Participação Social da Casa Civil. Alguns exemplos hipotéticos, não é? Na ausência de um titular de um determinado distrito, o suplente mais votado daquele distrito, estando presente, deve ser chamado a votar. Caso o suplente mais votado do distrito não esteja presente, o segundo suplente deverá ser chamado, se estiver na reunião, claro, e assim sucessivamente com outros suplentes. Caso não haja suplentes do distrito ao qual pertence o titular faltante, poderá ser chamado o suplente mais votado pertencente a outro distrito que esteja presente. Isso é uma situação que pode acontecer quando o coordenador verificar que de determinado distrito não há nenhum suplente presente e, mesmo assim, existe um titular faltante. É direito do suplente de outro distrito assumir a cadeira e votar na deliberação. Caso não haja suplentes na reunião ou não haja suplentes suficientes para ocupar o espaço de todos os titulares que faltarem, a deliberação pode ocorrer normalmente, desde que haja, claro, quórum mínimo. Ou seja, não é porque um suplente não exerceu o direito a voto que aquela deliberação, por exemplo, pode ser anulada. Mesmo que o suplente não assuma, mas havendo quórum mínimo, a deliberação pode ocorrer normalmente. O objetivo dessa regra é evitar que o Conselho pare, porque não houve tempo de nomear um suplente como titular e aí a votação não acontecer. Então, o objetivo principal, o objetivo majoritário desta mudança regulatória é fazer com que os conselhos não fiquem parados e funcionem normalmente. Nós voltamos aqui ao longo do curso.